Bem-vindas ao Caldo Chale Siciliana. É um prazer estar aqui com vocês pra gente tricotar esse chale lindo. Tô muito empolgada. Vou dar uma geral primeiro aqui na receita, né? Passar aqui pra mostrar a estrutura dela e falar sobre alguns pontos importantes. E depois os próximos vídeos serão dos tutoriais das técnicas propriamente ditas. Se vocês puderem imprimir a receita, eu acho que é bom. É uma receita que é bem mais fácil de seguir se estiver impressa. A gente tem a primeira página que é tipo uma abertura, né? Uma capa, que tem minhas colinhas do que eu vou falar. E aí, na segunda página, são instruções gerais sobre a receita, né? Então eu vou dar uma resumida aqui no que ela tá falando aqui. Vou pegar aqui minha colinha, né? Pra falar com vocês. Então, aqui tem as medidas do chale, né? As medidas finais. Lembrando que vai ter essas medidas se a amostra, né? A amostra em inglês é gauge. Se a amostra for igual à da receita, né? Se a amostra for diferente, a medida final vai ser diferente. E o consumo de fio também, que é um tópico importante, vamos falar daqui a pouco. Aí depois aqui ela fala sobre os materiais, né? Utilizados e a amostra. Aqui são notas, então pontos de atenção. Aqui embaixo são abreviações, então as abreviações você pode colocar também no YouTube, né, se você tem dúvida. Algumas coisas não, né, tipo RS e WS é right side e wrong side, que é direito e avesso, mas, por exemplo, M1L, né, quer dizer que é um aumento para a esquerda, então você pode colocar M1L no YouTube, que vai aparecer vídeos ensinando como fazer esse tipo de aumento. E aqui tem alguns links também das técnicas, se vocês quiserem ver. São vídeos em inglês, mas vendo o que a pessoa tá fazendo dá pra ter uma boa ideia. O primeiro é em fotos e o segundo é em vídeo. Mas vejam os nossos vídeos primeiro, tá? Porque é um pouquinho diferente o que a gente tá fazendo do que o que tá na receita, que a gente pegou várias dicas que a gente viu no Harvard, enfim, na internet. Principalmente pela questão da borda, porque muita gente ficou com o chale com a borda toda embabadada, assim, um pouco enrugada, porque a borda, ela não cresce na mesma proporção que cresce essa outra parte de baixo do chale. Deixa eu pegar aqui. Se for seguir a receita original, essa parte aqui da borda, que é o garter tab, ela não cresce na mesma velocidade que cresce essa parte aqui. Seja aqui na parte do ponto mosaico, seja aqui na parte do cordões de tricô. Então, a gente vai ensinar como colocar laçadas aqui na borda para deixar essa borda mais flexível, tá bom? Então, no começo pode parecer que a borda tá meio esquisita, assim, muito frouxa, mas quando a gente estica o chale, a gente precisa dessa folga. É que quando a gente tá tricotando, ele tá, assim, mais juntinho, né? Os pontos estão mais juntinhos, mas quando a gente estica assim, faz diferença, então sigam o nosso conselho da laçada. Ou arrisquem, depende, cada um faz o que quiser, né? O chale é seu. A cor do chale tá combinando com a cor da minha blusa. Depois vem aqui, como fazer esse chale, né? How to make this shawl. Então ela fala, assim, passo a passo, né? Eu fiz aqui um resumo. Eu vou ler porque é mais fácil. Então é um chale trabalhado em 5 seções, 5 partes. A primeira parte é em ponto cordões, que é o que a gente tem aqui. Tem a montagem. E aí a gente faz essa parte que é toda em ponto cordões de tricô, muito gostoso, né? Só ponto meia ou só ponto tricô, depende, né? O que você quiser fazer. A gente vai fazer as instruções no vídeo tudo com ponto meia. E aí depois começa a parte de ponto mosaico, né? A primeira parte de ponto mosaico, que é aqui. Aqui tá bem no comecinho. Tá vendo que o ponto mosaico ele não vai até o final do chale, até a outra ponta? Porque a gente vai trabalhar essa parte do ponto mosaico com carreiras encurtadas. Então a gente vai até aqui, daí a gente volta, daí a gente vai até pra frente e volta. Se você nunca fez carreiras encurtadas, não precisa ter medo, porque nesse chale é bem mais tranquilo do que em outras peças. Por exemplo, nessa blusa aqui eu fiz carreiras encurtadas aqui atrás, pra gola não ficar assim enforcando. E aí eu tinha que ir e voltar, mas aí depois eu tinha que voltar a trabalhar em circular e tal. É um esquema um pouco diferente. Aqui não, a gente sempre vai estar no plano,
como que eu vou dizer? A gente sempre vai pra frente e volta. Enfim, é bem tranquilo, sabe? Eu acho que se você nunca fez carreiras encurtadas, é um jeito bom pra começar, pra entender a lógica da coisa. Se você já fez carreiras encurtadas, tem um pouquinho de trauma, eu acho que essa peça é boa pra você destraumatizar também por isso, por ser mais tranquilo. E aí, a técnica das carreiras encurtadas que é usada aqui é o wrap and turn, que é o enlaçar e virar, alguma coisa assim, né, em português. E aí, nessa primeira parte do mosaico, a cor que vai ficar, as listas, né, deixa eu pegar aqui, poxa, né, essa cor da treliça, né, que é esses risquinhos, né, essas faixas aqui, é a cor A, que é essa cor que a gente começou o trabalho. Então, aqui no caso do meu chale, a cor rosa. Então, a rosa é que vai formar essas linhas. E aí, a cor do fundo, né, vai ser a cor B, que aqui nesse caso é o azul. E aí, depois que termina a parte do mosaico, então a gente vai fazer todo o mosaico com caídas encurtadas. Depois, acabou o mosaico, a gente vai voltar pro ponto cordões. Vai ser tipo uma repetição disso daqui, só que um pouco mais estreito. Aqui no meio. Depois vai voltar o mosaico, só que aí vai inverter as cores. Aqui. As linhas vão ser na cor B, né? As linhas da treliça. E o fundo vai ser na cor A, que é a cor que a gente começou. E aí, depois da segunda repetição do mosaico, com as cores invertidas, vai ser uma borda em ponto cordões, que é esse ponto aqui. Então, falando sobre o ponto mosaico, ele é um ponto que, diferente do jacquard, né? A gente trabalha uma cor só por vez na carreira. A gente não fica carregando as duas cores ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui, se eu fosse fazer a próxima carreira aqui seria no rosa, né? Porque a gente faz duas carreiras com a mesma cor. Então, eu já fiz duas aqui com azul e aí vou começar com rosa. Então, eu vou pegar o rosa e eu esqueço o azul. Eu não vou mais mexer no fio azul. Vou trabalhar só o fio rosa. E o que faz o desenho, então, né? Já que a gente não tá trabalhando com o azul, né? A gente tá trabalhando só com uma cor. O que faz o desenho é o slipped stitch, que é o ponto passado, o ponto sem fazer. Deixa eu pegar aqui. Que é esse ponto mais esticadinho aqui, tá vendo? Esse ponto mais compridinho. Esse é o slipped stitch. Que aí a gente passa sem fazer, por isso ele fica com esse aspecto mais alongado. E as cores precisam ter um contraste alto para aparecer bem o desenho, né? Essas cores têm bastante contraste, então o desenho aparece bem. Porque é um desenho um pouco mais, assim, com um pouco menos de definição do que o jacquard, né? Por ser esse ponto mais alongado. E é uma técnica que só dá para trabalhar, né? Mas principalmente dá para trabalhar desenhos mais geométricos, é mais fácil. Porque é isso, a gente não tem tanta variação, assim, de ponto como no jacquard, que a gente pode fazer um ponto de cada cor, né? E o ponto mosaico, ele tende a resultar em uma trama mais densa, porque como a gente passa o ponto sem fazer e fica esse ponto alongado, né? Ele vai ficando mais apertadinho, assim. E aí, a autora sugere que a gente use uma agulha 0,25 maior aqui nessas partes do mosaico. Então, a sugestão dela é a gente usar a agulha 3,75 nessa parte do ponto cordões e 4 na parte do mosaico. Quem tem o ponto muito solto, tipo eu, pode usar a agulha 3,5 aqui na parte do ponto cordões e a agulha 3,75 na parte do ponto mosaico. Tem que fazer a amostra, né, pra ver certinho o quanto que dá. A amostra é de 18 pontos e 36 carreiras no ponto cordões. Se não quiser fazer a amostra, assim, não é que tem um super problema, mas uma questão é o fio. A gente tem o fio bem justo, né? Quem tá fazendo com o Rocio, que é o fio que a gente indicou pra fazer o chale, ele tem 366 metros e 100 gramas. O fio que a Lisa usou, né, que a designer da receita usou pra fazer a amostra, esse chale azul e branco da foto, ele é o Meshita da Malabrigo, e ele tem 384 metros e 100 gramas, então tem um pouco mais de metragem. Ela falou que usou quase tudo. Então, se você fizer uma amostra muito diferente do que o que tá na receita, né? Se o seu ponto for muito diferente do que o que tá na receita, a chance de faltar fio é bem grande. Aí, o que pode acontecer? Se faltar essa parte do final aqui do garter stitch, né, do ponto cordões, vai ficar um pouco mais fina.
assim, eu não acho que vai dar tanta diferença também, né? Aí você vai conseguir ir dosando conforme você for fazendo. Porque aqui no final vai bastante fio, porque o chale já tá bem comprido, né? Então imagina que você vai ter que fazer tudo isso aqui de ponto cordões, tipo, toda essa asa, assim, do chale. E então, por isso, tem que pensar bem, né, no número da agulha que você vai usar em relação ao seu tipo de ponto. Então, se você tem dúvida, eu sugiro fazer a amostra, porque eu acho que fica mais garantido, né, que vai dar certo. E também para você ver como é que vai ficar a trama, se ela vai ficar muito justa, muito apertada, principalmente se é um fio que você nunca usou. Quem tá usando fio fingering, tipo sock, ou fingering, ou alguma coisa desse tipo, que tem mais ou menos 400 metros, aí já fica um pouco mais folgado. Mas mesmo assim, se você é daquele tipo que come fio, pode ser que falte no final, então toma cuidado. Ou se você não se importar em fazer umas carreiras a menos do ponto cordões no final também, não tem problema. Bom, a gente começa o chale aqui com garter tab. E aí depois levanta e vai ter os pontos aqui para fazer o chale crescer nessa direção. E aí tem que tomar cuidado com a borda, né? Lembrar de fazer as laçadas assim, para não ficar enrugado, porque mesmo quem tem um ponto mais solto, a chance de ele ficar bem justo é muito alta. Então é melhor pôr a laçada, porque ele não vai ficar muito esburacado, muito esgarçado, ele vai dar certo depois do final. Porque essa parte aqui, ela cresce muito. A gente cresce 4 pontos no direito e 2 pontos no avesso. É bastante para um chale, assim, pelo menos o que a gente costuma ver, né? Tipo chale triangular, enfim. Então agora a gente vai ter os vídeos das técnicas. A gente fez os vídeos, né, das técnicas baseado na receita escrita, porque a receita tem 2 partes, né? Ela tem a parte escrita, que é esse Written Instructions, e tem a parte com gráficos, que é esse Charted Instructions. Então, esse chart quer dizer gráfico, então são as instruções do gráfico, que são a partir da página 7. Então, tem uma explicação escrita, né, para você entender como usar os gráficos, e depois vem os gráficos aqui atrás. Eu gosto bastante de gráfico, mas eu acho que é um pouco mais confuso, nesse caso aqui, olhar os gráficos do que seguir aqui as instruções escritas, principalmente por causa das carreiras encurtadas. A gente gravou as explicações só na parte escrita, assim, só levando em consideração as instruções da parte escrita, mas o conteúdo é o mesmo que tá na parte escrita que o que tá aqui na parte dos gráficos, assim, eu digo, em termos de o que você vai tricotar, vai ser a mesma coisa, se você seguir um ou se você seguir o outro. Mas a gente fez as instruções baseadas nessa parte escrita aqui, porque a gente achou que é mais fácil, é menos risco de se perder no meio do caminho. E aí, começa e as instruções escritas, né, que é Written Instructions, começam na página 3. E aí elas vão até a página 6, né? Então, no começo tem tudo, né? Com montagem, aí tem as instruções do mosaico, depois tem as instruções da parte, dessa parte de ponto cordões aqui, depois vem volta pro mosaico, né, na segunda parte do mosaico. E aí depois vem a instrução da borda, né, que é essa borda aqui em ponto cordões, e o arremate. Então, se você quiser usar os gráficos e você tiver dúvida, pode mandar uma mensagem, mas sugerimos que use a parte escrita, né, se você quiser, depois que você já pegou o jeito, olhar lá no gráfico para você ir seguindo, se você tem mais facilidade com o gráfico. Eu acho que é melhor do que começar direto no gráfico, porque eu acho que vai confundir um pouco, principalmente por causa das carreiras encurtadas. É isso, bom tricô pra todo mundo, né? A gente espera que vocês gostem, eu tô gostando. Eu, na verdade, não comecei o meu mês fazendo esse aqui, que é o que tava gravando os vídeos. Eu já gostei, eu gosto bastante de tricô mosaico, eu acho que é uma técnica que é fácil e dá um resultado bem bonito. E eu tava assim, meio também com as carreiras encurtadas, mas fazendo eu vi que não é tão difícil assim. Eu acho que vai ser bem gostoso. Qualquer dúvida a gente tá à disposição. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!